Olá, tudo bom? Bem-vindo aí na sua arquiteta de bolso. Estamos aí mais um dia com o nosso... Gente, não é arquiteta de bolso. Arquiteta de bolso é o que eu lancei agora para vocês. Mas é que ontem eu falei tanto dele, falei com tantas pessoas, que eu trouxe ele agora, né? O arquiteta de bolso. Hoje é o café com a sua arquiteta, tá? Não sei se você já preparou seu café aí, mas eu já preparei. Tô conseguindo levantar um pouquinho mais cedo para preparar meu café. E realmente, eu gosto muito do café. Eu fui pensando assim, Kátia, você gosta tanto do café assim? Eu gosto do café, mais do ato de tomar o café. Do cheirinho que quando você começa a fazer, desse momento que parece que o café traz, que é uma pausa, né? A pausa do café é como se você fizesse um break, um tempo ali entre uma coisa e outra, e aí você para, relaxa, conecta com o café, e daí a gente começa o dia, ou no meio da tarde, ou no meio da manhã. Então, eu sei que o café, ele tem isso, ainda mais quando a gente vai falar de obra, né? Ou de arquitetura. Quando, em épocas de obra, uma obra, duas obras, três obras, ou várias obras, eu sempre à tarde eu tinha que ter o meu espaço do café. Então, eu tomava café em vários lugares, mas eu tirava pelo menos alguns minutinhos ali entre uma coisa e outra para tomar um café. Seja numa padaria, só eu mesma, café, um copo d'água, para pensar. Então o café me faz isso, faz pensar sobre as coisas, ou sobre o dia, ou sobre aquilo que eu estou fazendo. Então o café ele traz esse momento. Ou então eu sempre marcava com uma amiga, vamos tomar um café? Então aquele café é como se eu esparecesse, né? Tem essa parte da mente. E, gente, em obra tem café. Então, geralmente, quem está trabalhando na obra leva seu café, uma garrafona de café, ou faz o café. Obra é quando faz ali o barracão de apoio, né? O barracão de apoio ali para as pessoas, tem ali a parte do café. E tem uma história bem interessante. Uma vez eu cheguei numa obra e eu tomo café sem açúcar, né? Já tem um bom tempo. E tinha um rapaz lá fazendo café. E daí ele falou, eu cheguei na obra bem cedinho e ele estava, a maioria dos peões ainda não estavam lá. E ele falou assim, doutora, quer tomar um café? Eu falei, quero. Achei que estava pronto, né? Ele falou, eu vou fazer para a senhora um novo, passar agora, né? Não lembro agora se ele já tinha feito, se ele ia fazer de novo, mas ele ia fazer naquele momento o café para mim. Eu falei, tá. Eu fiquei esperando ali no barracão junto com ele, conversando, sabendo como é que estava o dia e tal, falando ali da obra. Ele era o que fazia café. E daí ele fazia café. Daí ele colocava açúcar, mexia e provava com a colher. Daí jogava a colher lá dentro de novo, mexia, provava com a colher, mexia de novo. Daí eu falei assim, e agora? Vamos tomar esse café. Daí ele me serviu, tomei café. E é muito interessante porque como o café se relaciona com cada pessoa, né? Esses dias também eu fui com uma amiga na casa de uma outra amiga dela, e a amiga dela chegou e falou assim, vocês querem suco ou café? E eu sempre prefiro o café do que o suco. E ela falou, a Kátia vai querer café. Eu falei, não quero café. Ela falou, mas você gosta de café? Eu falei, eu gosto, mas eu não quero café. Não, mas você então vai querer Kátia, você gosta de café? Daí ela falou, já tem café pronto aqui. Daí eu falei, pois é, mas hoje eu quero o suco. E ela insistiu demais de eu tomar o café e eu não tomei. E daí depois saindo de lá, ela falou assim, mas por que você não tomou o café? Daí eu falei, porque o café já estava na garrafa e provavelmente já estava doce. E eu gosto do café sem açúcar.
Então, eu prefiro tomar o suco. Então, a gente vai aprendendo a tomar café e vai analisando o café, se é aquele café que você quer, né? Então, geralmente, eu gosto do café passado na hora, por isso que hoje em dia tem nas cafeterias, né? Aquela dose que já serve ali na mesa, é bem legal. E você vai tendo essa relação com o café, sentindo esse sabor, esse momento teu com o café, e que ele te ajuda. Para mim, me ajuda muito. Hoje eu não tomo tantos cafés assim durante o dia, tomo mais de manhã, mas bem-vinda aí ao Café com a sua arquiteta. E hoje, pessoal, o que nós vamos falar? Os segredos do labirinto que é uma obra. Como assim, o labirinto que é uma obra? Pois é, a obra, ela é um labirinto. Quando você, pessoa, que vai fazer uma obra, que vai lá, contratou, às vezes, um arquiteto, mas não contratou a gestão da obra, contratou lá, que você pegou o projeto, né? Porque você contrata o arquiteto para várias etapas. Mas muitas vezes você contrata só o projeto, daí você contrata alguém para a execução, né? Você contrata ali alguém para execução. E fala, vou administrar minha obra, não tem problema, pagar o pedreiro, contratar ali o pedreiro, alguém responsável, até uma obra muito grande, um engenheiro ou um outro arquiteto. Mas tem a parte da administração da obra. Você fala, não, isso eu faço. Mandar comprar material, fazer essas coisas eu faço. E daí, gente, você entra num labirinto de obra. E por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? A gente ouve por aí, a obra, nossa, nunca mais. Ai, que dor de cabeça, ai, que dificuldade. Porque tem esse labirinto que as pessoas que não mexem com obra, ou nunca fizeram, vão fazer uma vez na vida, não entendem. Seja só uma pequena reforma dentro de casa, uma pintura, ou algo assim, até uma coisa maior. Chama ignorância ignorada, né? Esse grande labirinto que é uma obra e que geralmente no meio da obra a pessoa se perde. Perde o rumo, tem ali tanta coisa que você não pensou, que tem que resolver, são problemas que te traz para o administrador da obra e isso causa muitos problemas. Quais os problemas que causam? Muito estresse, muita perda, né? Você perde dinheiro, você compra errado, você contrata alguém que de repente não vai atender tua obra, você tem que recontratar, a pessoa não consegue terminar, você já pagou antes ou pagou depois. Então tem uma série de pormenores dessa obra que a pessoa ignora, e eu sempre achei uma loucura as pessoas que falavam assim para mim, não, pode deixar que eu vou fazer. Gente, ou então, às vezes, quando eu fazia o projeto, a pessoa fala, não, pode deixar que eu mesmo vou administrar a obra. Eu falei, mas a administração de obra, ela é complexa, ela não é uma coisa simples. E daí, ao longo do tempo, eu fui conseguindo entender tudo isso nos pormenores. Qual que realmente é o problema da obra? Qual que é esse labirinto que dá tanta dor de cabeça que as pessoas ficam estressadas, surtadas, incomodadas? É o labirinto da obra. Por quê, gente? Porque a obra em si não dá problema nenhum, né? O tijolo não dá problema nenhum. O tijolo, ele tá lá, você compra, ele chega e ele tá lá. Você pode chutar ele, você pode gritar com ele, vai estar igual. No outro dia o tijolo vai estar no mesmo lugar. Se você não tiver alguém que pega esse tijolo, coloque na parede, assente ali junto com a massa correta, o tijolo não vai sair do lugar, sabe? A tinta é a mesma coisa. Se você comprar uma tinta branca, o outro dia você chega na obra, vocês acreditam que ela está branca? Ela não vira amarela, não vira palha, não vira azul. Ela não muda. Então, qual que então é o problema da obra? Gente, obra, como qualquer outra coisa, e obra mais complexa nesse ponto, é que você precisa de pessoas. Então, a administração da obra, além de administrar compra, estoque, você tem que administrar pessoas, porque você está colocando num lugar pessoas que não se conhecem, profissionais muitas vezes de várias áreas,
mesmo quando você contrata uma equipe inteira, juntos. E é você, administrador da obra, que vai ter que administrar tudo isso. Então, não é só o prestador de serviço. Você vai contratar ali o pedreiro, você vai contratar ali, às vezes, o mestre de obra, você vai contratar ali o eletricista, você vai contratar ali o ajudante, ou você pega alguém que já tem equipe, mas você vai ter que, às vezes, vir com alguém específico, alguém, às vezes, que vai mexer com a piscina, daí tem o cara do ar-condicionado, tem o rapaz que tem que entregar um material de uma loja específica, mas daí o pedreiro ele já compra em outra, já pede em outra, daí mas aquele não tem a mesma administração que você, o prazo que você precisa, ou o preço é diferente. Então, é muita gente na obra. E tudo isso, todos eles vão ter que seguir. O que eles vão ter que seguir na obra? Um projeto, olha aqui, o projeto saiu com boca. Um projeto, eles têm que seguir esse projeto. Eles têm que saber ler esse projeto. Eles têm que interpretar esse projeto. E ele tem que saber quando faz cada parte do projeto. Então, o administrador da obra é que vai saber. Quando você tem o responsável da obra, né, que é o engenheiro, o próprio arquiteto, ele vai te ajudar nessa administração do serviço, né? Quando que chega o quê? Quanto tempo você tem que comprar antecipadamente? Qual que é a etapa da obra? Qual que é o calendário da obra? Então, tudo isso acontece. Mas você também tem que administrar, sem mandar comprar, mandar entregar, fazer cotação de preço. E outra coisa mais importante, como que você vai contratar todo mundo? Como que contrata? Ontem eu tive uma pergunta na minha caixinha, como que eu sei que um pedreiro não vai me dar problema? Gente, não sabe. Você tem que, você está lidando com pessoas, então você tem que verificar se ele já fez algum trabalho, olhar a qualidade do trabalho dele, pegar referências, como qualquer pessoa. Daí fazer um contrato por escrito, de preferência que ele escreva, teu prestador de serviço escreva, olha, eu vou te entregar isso, detalhadamente, eu vou pintar, por exemplo, o pintor, vou pintar sala A, B, C, parede, teto, janela, porta, vou fazer esse acabamento, passar massa corrida ou não passar massa corrida, tinta tal, cores diferentes. Então, tudo isso tem que estar escrito, porque a interpretação difere de pessoa para pessoa. E daí, tudo que não está escrito, o vento leva, né? Então, escreve. Pode ser um contrato informal, pode ser um contrato formal. Se eu tiver uma empresa, pode ser um informal, que ele mesmo coloque. E o pagamento é feito conforme o serviço vai andando. Então, por exemplo, se você pintar tal, te dou tanto, tanto. Então, você vai ali administrando pagamento e recebimento. Então, tudo isso é administração, né? O material vai ser por conta de quem? E se tiver perda de material, se de repente alguém esqueceu uma lata de 18 litros aberta e choveu, perdeu a tinta. Então, tudo isso é bastante complexo para você administrar uma obra. Caixa, mas eu vou fazer só uma reforma pequenininha dentro da minha casa. Mesma coisa. A complexidade ela vai estar presente. Você só não vai ter a quantidade, mas a complexidade vai estar lá. Por exemplo, outra coisa muito importante da obra é o prazo, sabe? Cada serviço ele entra num prazo. Então, por exemplo, eu vou passar a parte da fiação elétrica, mas daí antes de você chamar o eletricista, antes do pedreiro terminar aquela parede, você tinha que ter chamado o eletricista. A hora que ele ergueu a parte do tijolo. Mas não, daí o rapaz foi lá e terminou tudo, já rebocou, a parede tá perfeita. O eletricista vai furar essa parede de novo. Ele vai te cobrar mais, porque ele vai ter que cortar a parede. E depois vai ter que pagar mais, porque o pedreiro vai ter que refazer, rebocar de novo e ainda vai ficar com emenda da tua parede. Então, prazo é outra coisa que pega muito. E se você nunca tocou obra, você nunca administrou, você não sabe.
Ah, não, Kátia, eu tenho o seu João lá, que ele é muito bom, ele é. Mas às vezes ele não sabe a complexidade de todo o seu projeto, sabe? Não, mas ele tem uma equipe boa, ele vai administrar, Então tá. Então, como fala assim, você tem que saber se tem todo esse entendimento, todas essas pessoas, o prazo de cada etapa e tudo mais, né? Mesmo se for uma reforma simples. Não, mas eu tô mexendo e agora tem que chamar o cara do ar-condicionado. Geralmente a pessoa, às vezes tem até um conhecido do ar-condicionado, né? O menino que tá fazendo para você lá, a pessoa que tá fazendo para você, mas às vezes você tem o seu rapaz do ar-condicionado. Daí quando você coloca duas pessoas diferentes, que trabalham diferente, uma trabalha mais organizada, outra trabalha mais organizada, é um que sobe e quebra a telha do outro, daí o outro fala que quem quebrou a telha foi, enfim. Tudo isso é administração de obra, porque você está lidando com pessoas, então você tem que administrar essas pessoas. Não. E isso eu sempre vi ao longo da minha vida, né? Nesses 31 anos de arquitetura, eu falo, caramba, a pessoa não tem noção do problema que ela vai pegar. E às vezes o cliente, né, quem vai fazer uma obra, compra materiais caríssimos. Mas quando a gente traz alguém que vai assentar aquele piso ou aquele detalhe, às vezes o cliente fala assim, não, eu conheço alguém que já fez para mim, deixa ele trazer. Gente, não é cada pessoa é específica na obra. Quem mexe às vezes com a parte ali mais pesada da obra não tem visão para o acabamento. Não tem, gente, não tem. Não tem essa percepção. Muitas vezes, se ele está acostumado a sentar um tipo de piso, um tipo de revestimento, e você tem um outro tipo de revestimento, às vezes com mais qualidade, ou que precisa de um entendimento técnico que está ali escrito no próprio piso, às vezes ele não vai saber. Aconteceu uma vez comigo que uma cliente contratou, eu fiz o projeto dela de um piso, um revestimento do banheiro, ele era muito lindo, ele era comprado peça por peça, né? Daí eu fiz o desenho do assentamento e ele exigia o mais perfeição e detalhismo possível por causa do desenho. E daí eu conhecia, né? A gente vai conhecendo as pessoas específicas para isso. E daí tinha um rapaz que ele é especialista nisso, ele tinha essa visão, ele conseguia ver, ele conhecia os lugares que tinha, ele já tinha feito coisa parecida, então eu falei, você tem que contratar fulano, porque ele é detalhista, ele vai saber valorizar seu piso, ele vai saber realmente colocar no que precisa, na qualidade que precisa. Aí o cliente falou assim, não, cara, eu conheço a fulana, já faz para mim há muito tempo. Falei, mas esse piso é diferente. E o custo, né, o preço cobrado era muito diferente. Era tipo assim, não lembro agora, mas era 4 vezes mais. Mas a parede era pequena. Pelo tanto que ela pagou no piso, no revestimento, era importante. Ela falou, não teve jeito de eu convencer. Ele é bom. Eu falei, então tá bom. Tô te indicando esse, você tá escolhendo esse, já te expliquei todos os detalhes e a sua responsabilidade. Não, pode deixar. E eu me sinto até, devia ter insistido mais, devia ter brigado. E o rapaz colocou. Ele ficou assentado, tudo certinho, mas tinha muitos defeitos. Quem via o piso como era para ser colocado, um leigo não percebia. Mas a pessoa que comprou, que já tinha visto como que era, e a gente conseguia ver os efeitos. E a pessoa falou, cara, não tá igual. E a gente conversava com o rapaz que assentou, ele falou assim, ele não conseguia ver o defeito, porque ele não tinha sinapse para ver o defeito. Para ele estava reto, para ele estava harmônico o desenho, mas não estava. Então, tem vezes que o arquiteto ele até fica de mão amarrada, porque ele explica, mas às vezes o cliente não quer, não consegue compreender, porque ele não tem isso. E a gente fala, não é para fazer.
Mas você não tem como obrigar, né? Você tem como orientar. E daí, gente, a gente encontra ali várias pessoas dando opinião numa obra. Não tem como. Eu acho que um dos maiores problemas de um labirinto de uma obra é o tanto de opinião externa. As opiniões são do pessoal que está trabalhando na obra, né? É o pintor que vai dar palpite no piso, é o pedreiro que vai dar palpite na tinta, é o vendedor que vai dar palpite na tua obra. Não, mas o projeto tá assim, mas coloca desse jeito que fica melhor. Gente, alguém pensou o projeto antes. É o vizinho, é o parente, é o amigo, é o conhecido. É todo mundo. E muitas vezes o trabalho do arquiteto, pelo menos eu sempre faço muito isso, é falar, olha, não houve ninguém. Você não muda uma vírgula disso, fulano. E eu explico por quê. Daí eu chegar na obra e falar assim, mas peraí, a pessoa que deu o palpite lá, a opinião direto pro cliente. Daí você fala assim, você tem que chegar com o profissional e falar assim, mas peraí, você deu essa opinião? Porque eu acho que vai ficar melhor, mas você conhece o projeto todo? Você sabe que aqui, além disso, vai vir um lustre assim, depois vai vir isso, depois vai vir aquilo, por isso que tem esse... Sabe? Você tem que explicar. Eu não sabia e tal. Então, essa parte de explicar para quem não precisa explicar, eu com o tempo eu diminuiu, sabe? Eu não tinha, fui perdendo a paciência em obra. E às vezes você fica, a pessoa fala assim, nossa, como fulana é grossa. É porque você tem tempo para perder ali, cara. Você já fez o projeto, você já pediu para fazer daquele jeito e pronto, né? Isso acontece muito. Então, já surtei em obra. Gente, tudo isso é quando você tem um projeto, tá? Quando você tem um projeto para seguir e se você não administrar de forma ali bem organizada, dá errado. Dá muito estresse, você perde dinheiro, você perde tempo, você atrasa, você vai gastar mais, você tem que fazer o resserviço, fazer de novo. E o que você vai gastar de estresse, gente? Amanhã a gente vai falar sobre isso. O estresse que dá, o antes e depois de uma obra. O antes e depois de você passar por uma obra. Quem nunca, né? Falou assim, nunca mais mexo com obra, né? Por causa disso. Porque você não contratou. Às vezes você acha que só precisa ali do arquiteto. Então, pensando nisso, que eu falei, gente, quanta coisa, né, a gente podia evitar se a pessoa soubesse daquela parte técnica, se ela soubesse o que precisava fazer. Daí, eu venho trabalhando nisso, já pensando nisso, como que eu poderia trazer esse serviço para o meu cliente, como que eu poderia fazer isso para o meu cliente, para que ele economizasse, porque ele às vezes ele não quer contratar tudo de uma obra, ok, ele tem esse direito e ele não precisa contratar tudo, né? Ele pode administrar, mas ele precisa ter na palma da mão dele alguém técnico, alguém que ele possa pegar o telefone, marcar uma reunião e falar assim, olha, essa semana aconteceu isso na obra, eu tô com essa demanda, agora tá na hora de entrar concreto, ou agora tá na hora de pintar, eu não sei quem que eu contrato primeiro, eu tô aqui com outra coisa que eu vejo muito, e que eu resolvo também muito, assim, eu tô com esse profissional, eu não sei quem que eu contrato, esse custa tanto, esse aqui foi indicado por um amigo, esse aqui bateu aqui na minha porta, esse aqui me indicaram lá na loja, e eu não sei qual que é o contrato, o que que eu faço? Pega o telefone, né? Me liga e vamos lá resolver esse problema. Eu vou conseguir falar para ele o que ele precisa fazer. Eu vou conseguir analisar cada um dos profissionais, falando assim, esse é isso, esse tem que fazer isso, esse você pode contratar, mas tem que fazer isso, isso e isso. Esse aqui você tem ali a segurança que ele é uma empresa, se não der certo você pode ir atrás da empresa, agora esse aqui não tem. Você vai contratar pessoa física. E se acontecer alguma coisa com ele ao longo Então, você tem que ter tudo isso. Você tem que ter essas coisas bem por escrita, né? Esse aqui é o seu João que vai trabalhar, mas ele vai trazer o irmão, o filho. Você tem que olhar quem que está vindo na tua obra. É de menor, pode trabalhar, tem equipamento de segurança.
Tudo isso você tem que olhar. Kátia, minha obra é pequena, então isso também você tem que olhar. Tudo isso também você tem que olhar. Então, o arquiteto de bolso nasceu daí. Gente, eu realmente consegui criar um produto que eu possa auxiliar essa pessoa. Auxiliar 100% das pessoas que não entendem desse labirinto. Que vai ter qualquer problema que tiver, sacar o telefone e falar assim: ô, minha arquiteta de bolso, eu tô com esse problema, o que eu faço? E a arquiteta de bolso sou eu. Por quê, Kátia, que você pode fazer isso? Porque eu tenho 31 anos na área de construção, na área de reforma, de projetos, já fiz projetos grandes, já fiz projetos pequenos, pequena reforma, já trabalhei com a parte de acabamento, compra de móveis, decoração. Tudo isso ao longo desses 30 anos. Sou arquiteta raiz, sou arquiteta urbanista, sou arquiteta que desenhava tudo na prancheta, que faz todas as perguntas, todas as soluções e vai resolvendo ao longo também, depois de estar tudo pronto. Depois de estar tudo o projeto, a gente tem muita coisa para resolver. Porque ali é a ideia inicial, é aquilo que tem que fazer. Mas e aí, a hora que você quebra uma parede, tem um pilar lá no meio? Não pode quebrar. Gente, eu já cheguei em obra que o pedreiro estava lá quebrando um pilar. E daí eu falei, o que mandou você quebrar esse pilar? Não, mas é que a proprietária veio aqui e mandou quebrar. Eu falei, não. Não pode quebrar nada. Nada de pilar. Ah, mas é que tem o outro lá, quem falou? Dá mais reforma, gente. A gente não sabe como é que tá o projeto daquela construção. Você não quebra, você não sai quebrando. Você sai quebrando parede de estrutural, parede de fechamento. Mas parede estrutural, nunca. É uma loucura que fazem por aí. É uma loucura. Eu falo assim, é a ignorância ignorada do processo. Mas seja uma parte técnica, tá? Seja uma parte técnica e que por mais que exista o CAL, por mais que exista o CREA, porque o CREA e o CAL ele existe para proteger o ser humano. Ele tem que existir, ele é importante. É ele que precisa, ele vai lá e vai falar, você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro. Por quê? Por que você precisa de um arquiteto, você precisa de um engenheiro? Cara, porque você pode fazer a pessoa que você contratar pode quebrar um pilar. E aí? Às vezes você mora num prédio. O prédio pode cair. Gente, prédio cai. Quando que ele cai, gente? Quando ele tiver, claro, problema na obra e tudo mais, quando ele foi feito de forma irregular, mas quando as pessoas começam a fazer reforma. Sabe, se você não tiver algo que regulamente, teu vizinho de cima ou seu vizinho de baixo pode quebrar um pilar. E aí? Você mora também nesse prédio, né? Então, tudo isso a gente vai falar ao longo desse ano, tem muito assunto, né? Então, para vocês entenderem um pouco o que é esse labirinto de obra. Toda obra tem esse labirinto. E se você não souber andar por ele, não adianta também, você não antecipa nada. Porque esse labirinto é uma coisa por vez. Quando você vai andando nele, você tem que saber a próxima curva. Então, você não tem como saber todo ele. Você tem que saber... Você sabe que no final tem que sair aquele resultado, porque você tem o projeto. O projeto ele vai te indicando no caminho, mas a cada curva, às vezes, você vai tendo problemas no caminhar, né? Você vira ali um lado do labirinto da obra e ali tinha um monstro, tinha um fosso. E você tem que saber como você ultrapassa isso. Então, às vezes as pessoas querem resolver tudo da obra, não vai. É uma coisa por vez. É o problema do dia. Ai, Kátia, toda obra tem isso? Tem, toda. Em maior grau, em menor grau, mas todo dia você tem que resolver problemas da obra. Que faz parte da obra, sabe? Faz parte. O atleta, quando ele vai fazer uma competição, ele também tem que resolver problemas todos os dias, né? Às vezes é alguma coisa da bicicleta, às vezes é a roupa que rasga, às vezes é o joelho que dói, às vezes é o sol. Então, todo dia você tem que resolver algo que faz parte do processo, não tem como. E se não tiver esse administrador, essa cabeça olhando tudo, que pode ser o proprietário, cara, difícil. Por isso que as pessoas ficam tanto assim, Deus, o livre obra, nossa, dor de cabeça demais, ai, todo mundo entrega
demora, sabe? Tem obras que saem mais redondo, mas tem alguém ali absorvendo e resolvendo os problemas, ou orientando para isso. E daí tem obra que flui, você vai acertando desde o início, contratando pessoas mais adequadas para a tua obra, porque cada etapa da obra tem uma pessoa indicada. Você vai se cercando de profissionais, você vai comprando materiais de qualidade, você vai administrando dinheiro, administrando tempo e sai. Mas tem esse esforço. Amanhã eu quero falar com vocês sobre uma coisa sobre como que as pessoas conseguem fazer uma obra. O que acontece nos bastidores para que algo aconteça. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. Porque as pessoas têm que entender isso. Isso é uma coisa que eu já entendi faz muito tempo. E às vezes as pessoas ignoram isso e é importante. São a energia trocada da obra. Falei que ia responder as caixinhas, né? Deixa eu ver aqui. Eu até anotei algumas coisas das caixinhas. Vamos ver. Gente, eu não vou responder, porque eu queria falar uma outra coisa aqui. Marquei aqui, vou respondendo, tá? Pelo menos uma aí, eu vou responder mais algumas ali no Stories, mas eu vou colocar. O que eu queria falar para vocês, pessoal, Então, tudo isso que eu falei agora é o arquiteto de bolso, tá? Tá lá na bio e tá lá, eu tô sempre colocando nos Stories. Eu queria falar para vocês sobre o e-book, tá? As pessoas têm me perguntado bastante. Gente, esse e-book são as 16 ações aí para que você faça. Faço na minha casa, Kátia? Sim, mas o mais importante desse e-book, gente, é você entender a importância que tem você entender as mudanças. Então, você não pode chegar na tua casa e ir comprando qualquer tipo de objeto e colocando lá. Você pode chegar na tua casa e, eu ganhei isso de fulano, eu vou colocar aqui no armário. Eu vou colocar esse sofá dessa forma. Eu acho que eu vou colocar esse sofá nessa posição. Eu vou virar minha geladeira diagonal. Tudo isso, na verdade, você pode fazer tudo, mas tudo isso vai impactar na sua vida, tá? Então, esse e-book aqui, ele é isso, ele é um manual, ele é um guia que você vai estar entendendo tudo que você for fazer. Por exemplo, o primeiro dia, a primeira ação dele, tá? Vocês que já assistiram aí a todos os vídeos, né? Todas as ações, todas as lives, ou vocês que perderam alguma, gente, esse e-book, ele tá muito lindo, ele tá de forma simples, muito eficaz, aonde ele fala o que você tem que fazer, que é um pouquinho por vez, né? Ontem eu tive uma caixinha que a pessoa falou, não aguento, é muita coisa que eu tenho que mexer, mexe um pouquinho por vez. Então, todo dia, se você entender que você tem que mexer um pouquinho, você vai chegar ao longo de uma semana, de um mês, com tudo aquilo resolvido. Então, a primeira ação, que é esse aqui, é o espaço começa no desapego. Então, a gente tem que entender que uma pequena escolha libera o espaço físico e mental. Então, quando você tem algo que está entulhado, ele não está só atrapalhando o teu espaço físico, ele está atrapalhando o teu espaço mental. Então, muitas vezes você tem tanta coisa para fazer, mas aquele espaço entulhado vai estar gritando ali o dia inteiro com você. Fala assim, tá demais, tá pesado, tá cheio. E tudo isso impacta a nossa emoção, que impacta a nossa ação. Então, muitas vezes a gente está cansado, não vai para frente por causa disso. Tá? Então são ações simples, mas elas vão trabalhar no teu espaço físico, mais com o objetivo de liberar teu espaço mental, de liberar a sua ação, de liberar a sua vida, desentulhar a tua vida, tá? Então desapegar não é jogar fora as coisas, chegar e jogar fora. Não, desapega é jogar fora. Não é, isso é uma parte do processo, tá? É sobre parar de carregar o que não faz sentido. Então você não vai pegar e falar, não, eu vou tirar metade das coisas do meu guarda-roupa. Não, você vai tirar as coisas que não fazem mais sentido para você. Você já mudou de fase, você mudou às vezes de casa, você tem algo que nem é teu mais que tá lá. Então é você jogar aquilo que precisa ser jogado, é você
vender, trocar, tá? Aquela roupa que você não usa mais, objeto guardado, para um dia, quem sabe, tudo isso, ele não tá só no espaço físico, ele tá no teu espaço mental. Então, gente, aqui tem ação diária, tá? Por exemplo, assim, escolha uma única coisa que você não usa mais, roupa, objeto, ensino, e se desfaça dele. Retire da sua casa, só uma. A mágica começa de forma simples. Então, não é sobre você mexer no guarda-roupa todo. É você tirar uma peça, é você tirar uma louça, é você tirar algo que não faz mais sentido para você. E daí, pessoal, você pode imprimir, como eu imprimi, ou você usar ali no teu tablet, no seu celular. E você pode ir ticando aqui, ó, sabe? Peças que você vai fazendo. Então, é sobre isso. É sobre organizar o processo da sua casa. Porque as lives, as pessoas entendem, mas elas não conseguem seguir, ter um guia para seguir. Então, esse e-book, que vai estar ali nos stories também, e tá ali na bio, é para isso. Isso aqui não é um e-book qualquer, é um compilado de coisas ao longo de 31 anos que eu tô trazendo para você, para realmente você mudar a sua vida. Tá? E essas mudanças, elas não vão te custar nada, você vai mudar sempre, você vai puxar isso. Acho que hoje eu falei demais, mas prazer para vocês que me viram aqui, vocês que estão aqui comigo, é um prazer imenso, tá? Eu não consegui falar, né? Oi, tudo bom? Não consegui falar oi para todo mundo, eu vi vocês entrando, mas a gente se vê amanhã, 5h05 da manhã, com o seu café com a arquiteta. Meu café, perguntando se já esfriou. Já esfriou, sim. Mas ele tá bom ainda. Beijo. Vamos lá. Deixa eu ver.